Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto e semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o nosso 14º episódio e recebemos o filósofo, youtuber e apresentador, entre aspas, esquerdista do Morning Show, Joel Pinheiro. Fica até o final que rolou uma conversa muito boa, inclusive ele conta como tirou Olavo de Carvalho do sério. Mas para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo, o cara que, assim como eu, tá surtando com o fim do período, Alan Cavalcante. E aí, meus queridos, boa noite, boa dia, boa tarde para quem estiver escutando. E eu não tô aguentando, não. Não tô aguentando. Eu não tenho forças para esse período EAD no meio de uma pandemia, não. Tá tudo muito doido. E eu tô surtando. Também, no meu lado esquerdo, o cara que defende a mudança do nome da Ponte do Janga, Diego Gomes. As pessoas vão achar que eu defendo pra Gil, mas eu defendo pra Juliette. Não, brincadeira, gente. Queria muito poder colocar Gil do Vigor no nome da Ponte do Janga. Se a gente ainda fosse gestão, eu ia bater na porta de Júnior Matuto ou de Padilha todo santo dia pedindo pra que eles mudassem. E bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes queridos do meu coração. Estamos aqui mais uma semana juntos, essa semana especialíssima, com o nosso querido convidado Joel, um cara que eu sou muito fã e que eu acompanho, então eu estou excitado. Mas vamos lá para o quadro Trend Topics, um quadro onde, a partir de um levantamento que eu faço no Twitter, a gente comenta os principais assuntos da semana, começando pela quarta-feira. Eu gosto dessa ditadura, tá ligado? O levantamento que eu faço, e que fique claro, ouvinte, que ele faz o levantamento dele, ele escolhe, a gente não averigua, a gente confia em Pedro, e a gente não tem qualquer informação prévia sobre o que ele vai lançar aqui, a bomba. A gente precisa saber e comentar no bate-bola. Né? Na hora, no susto. Olha, quarta-feira foi o dia em que tiveram alguns acontecimentos políticos importantes, mas o principal assunto menos político foi um áudio, uma discussão em torno do Airbnb. Uma pessoa que alugou a casa estava revoltada por causa de uma orgia que o cara tinha feito na casa, e o cara mandou um áudio hilário respondendo ela, enfim, e ficou uma discussão se podia ou se não podia fazer esse tipo de festa no Airbnb. Mas, além disso, o julgamento do habeas corpus de Lula, que aconteceu na quinta-feira, né, começou a ser assunto, porque aí tinha uma expectativa de que o habeas corpus fosse concedido, né, Lula fosse inocentado pelo STF. E assim foi feito, né? Agora, Pedro, eu já tinha me esquecido do áudio do Felipe e da Verônica do Airbnb. Eu tô gaitando aqui de novo porque eu tô me lembrando do áudio. Enfim, eu deixo pra Diego comentar a situação aí de Lula, porque eu tô sem condições, porque agora tá na minha cabeça a voz da Verônica. Não, Felipe, não é um erro de um lado só, é um erro dos dois lados. Você não pode chamar 30 pessoas para uma casa. Não pode, Felipe, pra fazer uma suruba, um motel a céu aberto. Cara, que áudio sensacional. Se Diego vai comentar a situação de Lula, acho que já vale ressaltar que a quinta-feira foi um dia incrível para o petismo, né? O STF inocentou Lula por 8-2 e Dilma, a ex-presidenta Dilma, foi inocentada também sobre aquele caso da refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, que a Petrobras comprou, e que foi um dos pilares aí da acusação de que Dilma era corrupta e de que essa compra dessa refinaria era uma corrupção e safadeza, e na verdade a refinaria era lucrativa e Dilma, mesmo assim, não teve nada a ver com essa compra. Eu já ganhei o troféu de lulista do grupo, né? Pelo jeito. Olha, eu sou lulista do programa também, né? Eu acho que talvez menos do que você, mas... Não, pode ter certeza que não sou tão lulista assim, não. Na verdade, eu fui filiado ao PT há muito tempo, já comentei isso aqui outras vezes, mas hoje eu me vejo mais petista do que antes. Porque antes eu era um pouco mais jovem, era um pouco mais esquerdista. Hoje em dia eu tô um pouco mais liberal, caminho um pouco pro centro. Aí eu diria que hoje eu... É verdade. Hoje em dia eu sou mais petista do que quando eu era do PT. Né? Só eles não admitem esse liberalismo, mas, enfim, na prática... Já Joel vai falar sobre liberalismo, fiquem aí. Mas, então, já que Diego não quis comentar sobre esse dia perfeito aí pro petismo... Não é que eu não queira comentar, não. É que as notícias, elas se autoafirmam, sabe? No sábado, a gente, como
tem acontecido nas últimas semanas foi um dia de pouca movimentação na política nacional e, enfim, né, basicamente assuntos relacionados a BBB e futebol, porque os calendários do futebol estão todos misturados, então tiveram dias. Mas no domingo já foi um dia um pouco mais movimentado na política, né? Foi o dia do nascimento de Getúlio Vargas, então pessoas elogiaram e criticaram aí as políticas e o que Vargas fez aí na sua vida. Foi o dia que teve uma discussão importante em torno da Superliga Europeia, né? Um projeto lá dos maiores clubes da Europa de unificar e fazer um campeonato só. Parte aí do processo de elitização do futebol, em que a gente pode entrar aqui em outros episódios. Mas o assunto principal relacionado à política, aconteceram duas coisas que eu acho que podem ter relação com o nome de Ciro Gomes. A primeira foi o próprio Ciro que disse que em caso de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele iria de novo para Paris, o que, obviamente, fez uma parte do campo progressista ficar em chamas e os apoiadores de Ciro reafirmarem aí a postura de Ciro na eleição em 2018. E o senador lá do Ceará, Tasso Gereissati, anunciou uma pré-candidatura, o que muita gente associou a uma possível figura aí do PSDB que poderia estar com Ciro. Eu acho muito difícil, né, por serem do mesmo estado, inclusive, terem perfis um pouco parecidos, assim, né, de serem pessoas mais velhas, de uma carreira política muito longa e tal. Não sei se é esse o perfil que Ciro procura, mas Ciro Gomes foi talvez o principal ator aí desse dia na política nacional. O Tasso, ele é ele tem uma relação boa, né, com o Ciro. Ciro foi quem sucedeu o Tasso na gestão do governo do Ceará. E Ciro sempre foi muito elogioso ao Tasso. Inclusive, eu tinha dito que o Eduardo Jorge tinha feito uma provocação no Twitter, no último episódio, dizendo que Tasso devia ser esse Biden brasileiro, né, esse nome para todo mundo se unir ao redor e enfrentar o Bolsonaro. E o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, deu uma entrevista dia desse, super elogiando o Tasso Gereissati, querendo que ele se colocasse como candidato. Então, assim, é uma coisa que começa a acontecer, né? Eu não sei se tem força. Se ele tem força dentro do próprio partido dele, inclusive, né? Que tem 2 outros pré-candidatos. Mas é interessante observar essas movimentações. Agora, sobre Ciro Gomes. Todo mundo sabe que eu tenho boa vontade com Ciro Gomes. E olhando para essa fala dele, do ponto de vista de uma pessoa que defende justamente a construção de uma frente ampla para, primeiramente, derrotar Bolsonaro e depois fazer um governo de conjunção, né? De junção nacional, obviamente você fica decepcionado com esse tipo de fala. É muito óbvio. Mas eu acho interessante, agora falando assim, como alguém que estuda e conhece a movimentação desses atores, é interessante observar que Ciro está começando a apostar que Bolsonaro não vai para o segundo turno. Então ele está mirando literalmente quem não é petista. Todos aqueles que não são petistas. Porque quem quer a volta do PT para o poder já tem candidato. E eu acho que, eleitoralmente falando, essa estratégia dele não é errada, não. Então, se a candidatura de Ciro já é algo tomada como certa, e que ele já decidiu e ser candidato, e parece que ele já decidiu mesmo, e o próprio Lupe já chancelou isso, né? Talvez seja essa a estratégia mesmo. Ele vai conseguir esses eleitores para tirar Bolsonaro do segundo turno? Não sei. Porque ele tem muitos adversários nessa área também, né? Dória, Leite, Huck, enfim. Mas é a estratégia. Eu acho que é a estratégia correta. Diego, que é um cara que já afirmou aqui outras vezes que acha que Bolsonaro não vai para o segundo turno, concorda com essa estratégia de Ciro? Acha que isso é um caminho viável para ele? Pedro, eu acompanho alguns canais da direita, né? Tenho algumas ligações com alguns amigos do MBL. Essa direita mais ligada ao Renova BR, ao Acredito. Eu conheço uma galera e eu andei vendo uns vídeos também do MBL essa semana, inclusive sobre tática política. Em um desses vídeos, o Renan, um dos coordenadores nacionais do MBL, ele mesmo diz, o Lula tá no segundo turno. Ninguém tira Lula do segundo turno. A gente precisa criar uma terceira via, inclusive eles estão lançando Danilo Gentili candidato, né? Estão tentando juntar aí Danilo Gentili, Amoedo e Moro para fazer uma candidatura. Eles estão muito focados nisso, estão fazendo várias propagandas internas e tal. E Danilo Gentili Bolsonaro. Tá nos trends, teve nos trends essa semana Danilo Gentili, e eles fizeram uma pesquisa interna que Danilo Gentili largaria com 4%, né? E aí, numa das análises que o Renan faz, essa semana passada, ele diz, Lula tá no segundo turno. Ponto. Vamos enfrentar Lula no segundo turno. Agora a gente precisa tirar Bolsonaro do segundo turno, que é dele que a gente precisa vencer. E eu insisto nesse posicionamento. Eu acho que o que Alan colocou tá correto. Ciro busca uma alternativa aí pro lado mais da direita, ele busca ser essa terceira via, ele busca ser o cara que vai ser apoiado pelo MBL. Inclusive, ele é
tem se colocado assim de atacar o PT, se colocado contra o PT, numa posição que nem o PSDB, o Dória, o Eduardo Leite, o Luciano Huck, que a galera não tá nem colocando, sabe? Porque para esse pessoal ainda existe uma possibilidade de talvez apoiar ou estar junto com o PT de alguma forma. O Luciano Huck não ataca o PT, não ataca o Lula. O PSDB não ataca Lula. A galera realmente não fala mais do PT. Só quem ataca o PT hoje em dia é Ciro, porque ele precisa, digamos assim, correr atrás do tempo perdido, já que ele é visto como um cara da esquerda, né? Para ir terminando aqui os nossos trends, na segunda-feira não tiveram assuntos muito relevantes para a gente comentar, né? Foram os 80 anos de Roberto Carlos, o Raul Castro deixou a Secretaria-Geral do Partido Comunista de Cuba, então, entre aspas, o fim da era dos Castro lá em Cuba. É aquilo que eu já citei aqui da Superliga Europeia, né? Alguns técnicos foram demitidos por discordar dessa liga, né? Hoje isso já é um projeto que está se encerrando. Aquilo que eu também já tinha colocado, que Renan Calheiros era uma figura fácil de atacar, então hashtag Renan Suspeito foi um assunto muito repercutido nas redes ao longo do dia. E não é uma coisa que tu não colocou, Pedro, é que Renan tem filho governador, né? Sim. E aí, teoricamente, esses governadores seriam investigados também, e aí ter ele como relator, realmente, assim, é suspeito, né, entre aspas. Ele vai estar investigando o trabalho do próprio filho. Então, assim, tem um pouco de sentido, né, nesse argumento de ataque. Mas aí é aquilo, né, que a gente até já discutiu aqui, não é bem papel do... Ah, perfeito. É porque eu sou aquela pessoa que... investigar os governadores e prefeitos, né, aquela discussão que o próprio Cajuru, o cara bolsonarista... Não, sim, perfeito. Tem a Assembleia Legislativa para isso, mas assim, o argumento bolsonarista vai em torno disso, né? E faria algum sentido se realmente tivesse que investigar os estados, né? É porque eu fico muito preocupado com as minhas instituições. Ai, meu Deus. E aí, para terminar, Leda Nagli, uma jornalista falida, assim, que tá entrando no fundo do buraco bolsonarista, divulgou uma fake news tosca de que Lula e o STF estariam articulando para matar Bolsonaro. Hoje, inclusive, o Boulos, né, foi intimado a depor agora no próximo dia 29, se eu não me engano, enquadrado na Lei de Segurança Nacional a pedido do ministro da Justiça, por causa de um tweet falando sobre o presidente, né, dizendo que ele estava ameaçando o presidente Bolsonaro. E eu fico assustado como a galera no governo não tem ninguém para dar um toque ali e dizer, olha... quando você faz isso... Quanto mais você enquadra os seus adversários políticos na Lei de Segurança Nacional, mais essa galera ganha capital político, minha gente. Minha gente, se a Polícia Federal batesse aqui na minha casa dizendo que eu tava ameaçando o presidente, eu ganhasse matéria na TV, não sei o quê, eu ia bombar todo dia no Instagram e ser eleito ano que vem deputado federal. Pois é. Se o cara souber fazer, o cara tá eleito. Só é saber fazer. A polícia bater na cabeça do cara. É um negócio que eles estão numa estratégia meio errada, né? Ou então uma estratégia que funciona para o público deles, né? Pode ser isso também. Mas aí, para terminar os nossos trends, na terça-feira, o aniversário de Roberto Carlos seguiu repercutindo, porque é isso, né? O cara... virou debate político, né? É considerado, óbvio, né? O cara filhote da ditadura. Não, assim, é porque o Brasil de hoje, assim, tudo possível, isso é bom, né? O problema é que o debate está sendo feito muito à margem ali de um mínimo senso de responsabilidade histórico e científico até, né? Mas assim, é legal, a galera tá politizando assim, aniversário de tal cara, eita, mas não sei o quê, eita, mas não sei o quê, eita, mas política, assim, é bom, né? Tão politizando tudo, é interessante mas... como a política entrou no centro, né, da vida das pessoas. É um bagulho muito fora da bolha, assim. Antigamente era minha bolha, hoje em dia é tipo, sei lá, todo mundo, né? Debatendo tudo é política. Para terminar, o especial Falas da Terra, no dia, né, era o dia dos povos indígenas, né? E aí teve um especial arretado que a Globo fez sobre isso, vale ver, tá lá disponível no Globoplay para quem assinar o streaming da Globo, né? Repercutiu bem nas redes sociais. Morreu Ana Lúcia Menezes, uma dubladora importantíssima aí da história do Brasil, e o Brasil que é reconhecido por ter grandes dubladores, né? Gabriel Medina, o surfista, ganhou o circuito mundial de surf e, consequentemente, isso repercutiu, né, muito nas redes, porque o Brasil também é uma potência nisso. E o assunto político do dia, né, como sempre, quando alguém fala em privatização dos Correios, esse é o assunto do dia. Né? Eu acho que talvez seja a estatal brasileira mais defendida hoje, porque o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, colocou com urgência, na véspera de um feriado, a privatização dos Correios, né? O projeto de lei para privatizar os Correios.
o que possivelmente foi só uma cortina de fumaça para um outro assunto que veio à tona, porque não faz sentido nenhum, quem conhece a dinâmica da Câmara dos Deputados sabe bem disso, votar um projeto de lei às vésperas de um feriado. Não funciona desse jeito, ninguém... Os próprios deputados não votam. Acho que foi até tu que me disse uma vez, assim, e eu realmente, assim, concordei, né, que a questão dos Correios vai ser sempre um debate eleitoral de que uns diz que tem que privatizar, outros dizem que vai defender, e aí a galera ganha voto desses públicos específicos, mas no final ninguém nunca vai privatizar e vai ficar esse debate para sempre, tá ligado? Vai ser sempre não é interessante, né? Não é interessante para os pequenos e médios empresários privatizar o Correios, porque eles usam esse serviço. É um serviço muito barato e que entrega num prazo, no geral, decente, né? O povo repercute muito os problemas dos Correios, mas... É mais meme. Hoje em dia, os Correios, você não tem o que falar, né? É muito meme, assim. Pois talvez meme não. Talvez, inclusive, seja um projeto político, né? De tentar... porque cresceu muito, né, Diego? A venda, o transporte a venda online, enfim. Então os Correios levou um tempo mesmo para entender e para se adequar a esse, né? Faz parte, é uma empresa gigantesca, estatal gigantesca, né? É difícil. Tinha lá aquela história das coisas que chegavam importadas e demoravam muito, e que hoje em dia já diminuiu bem muito esse prazo, né? Tipo, demorava 4 meses para um negócio da China passar lá de Curitiba e chegar aqui na sua casa. Hoje em dia demora bem menos, então... A República de Curitiba só dá problema. Só atrapalha o Brasil. Mas, Alan, queria pontuar uma coisa pra gente terminar? Não, mas o engraçado é que sempre os Correios são realmente usados como uma coisa para chamar a atenção, né? Como se fosse uma cortina de fumaça mesmo. E vários governos fazem isso. Acho que a gente já comentou isso nesse programa. O governo Temer, ele colocava a privatização do Correio, que não dava em nada, mas assim, eles colocavam, aí no outro dia tentavam passar alguma coisa. É sempre como se fosse um mecanismo, né? Eu não sei se tem alguma literatura que fale, empírica, que comprove isso, mas eu tenho essa impressão de que realmente está sempre ali sendo usada como um mecanismo para chamar a atenção. Pois é. Então, gente, esses foram os assuntos mais comentados dessa semana que passou. Fica agora com a segunda parte do programa, com a participação especial de Joel Pinheiro. E, enfim, fica até o final, que tá massa. Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. É com muita satisfação que nós, do podcast Calabouço, recebemos o filósofo, economista e youtuber Joel Pinheiro, a primeira figura liberal e que se afirma de centro-direita que recebemos aqui. Joel, a gente tem o costume de dizer para o ouvinte como o convidado se apresenta no Instagram. E preciso dizer que, de todos os Instagrams de figuras da política que já passaram por aqui, o seu é o mais sintético. Tem lá, Joel Pinheiro da Fonseca, filósofo ou youtuber, apenas. Antes de começar as perguntas sobre o país, sobre nossa política, ficou até um pouco constrangido de chamar de polêmica, mas tem um vídeo seu sensacional que Alan nos mandou, né? Quando a gente quando ele que sugeriu o seu nome, né? Um nome que a gente já conhece, etc. E ele mandou um vídeo seu em que Olavo de Carvalho surta quando você bebe uma Pepsi. E aí eu queria que você começasse respondendo se a Pepsi ela realmente é feita a partir de células de fetos abortados ou se isso é uma fake news. Bom, em primeiro lugar, pessoal, é um prazer para mim estar aqui no Calabouço. Para quem não me conhece, sou Joel Pinheiro. Me sigam aí nas redes sociais também, Instagram, YouTube ou Twitter. Cara, esse dia do Olavo de Carvalho foi assim, nossa, eu tô diariamente no Morning Show, né, da Jovem Pan, quem quiser escutar também todo dia ao vivo, das 10 às 11h30, tô lá na bancada de comentários e soubemos, puxa, Olavo de Carvalho vai vir no programa, que bomba, são raras as participações dele na imprensa, assim, então vai vir no Morning. E eu fiz questão de tentar botar um dedo na ferida dele ali, né? Não tanta coisa da Pepsi ali, a Pepsi estava ali mais por uma questão lúdica, mas aí sim, por ele, que fala tanto na verdade, que fala tanto em combater o que as forças mentirosas da imprensa e tudo mais falam, na verdade é um grande divulgador de fake news, né? Então foi aí que ele surtou. Eu acho que ele nem viu o que eu estava tomando ali, Pepsi ou não. Se tem feto abortado também, olha, algo me diz que uma empresa como a Pepsi não fica coletando fetos mortos para fazer seu refrigerante. Então algo me diz que não é bem por aí.
Mas o que pegou o Olavo mesmo foi as fake news. Ele já divulgou fake news das piores tipos contra pessoas inocentes. Calúnia, assim, pesada mesmo. Eu confrontei ele com isso. E o vovô perdeu as estribeiras. Eu fiz questão, Joel, de ressaltar logo no começo que você é o primeiro liberal, né, que a gente recebe aqui. E como eu tinha dito, né, na introdução, a ideia desse podcast é estimular o debate político, né? Eu citei aqui para você, mas é importante ressaltar para o ouvinte, cada um dessa bancada carrega uma ideologia, um partido diferente. A gente coloca que o podcast Calabouço é um podcast progressista, o que acaba sendo um termo meio nebuloso. E aí eu acho importante que você, posso dizer, um liberal raiz, né? Ou seja, um liberal na economia e um liberal nos costumes, responda para os ouvintes. O liberalismo é progressista? Essas discussões de termos, né, sempre bom a gente ter alguma definição, assim, digamos, do que a gente está trabalhando. Eu me considero um liberal? Considero. Considero porque acho que é o que descreve, de uma maneira imperfeita sempre, mas mais aproximada, aquelas coisas que eu acredito. Eu não me julgo tendo que me pautar pelo que, o que o liberalismo defende, daí eu vou defender aquilo. Não me importo nem um pouco com o pormenor do que cada pessoa considera que o liberalismo defende. E também não considero que as minhas posições vão ser o ideal de liberalismo para quem quer que seja. Acho que cada pessoa tem que formar as suas posições e o seu pensamento sobre as questões sociais e da melhor forma possível. O objetivo é ter uma boa sociedade, que a pessoa considere mais justa. Se isso vai ser liberal, socialista, progressista, conservadora, isso aí são rótulos que a gente coloca depois. Quando eles se tornam a sua guia, quando eles se tornam a bandeira que guia o seu pensamento, eu acho que daí começa a ter um problema. E, na verdade, aí você passa a não ter mais um pensamento de verdade. Você passa a ter um espírito de tribo, de grupo, que você quer se pautar por eu sou liberal, eu tenho que ser desse tipo aqui. Mentira, você não precisa ser absolutamente nada, você pensa e age como você considera melhor na sociedade. No campo do conhecimento, a gente busca a verdade, em outro rótulo, e no campo da ação, da prática e da política, a gente busca o bem comum, a justiça, ou seja lá, que definição você vai buscar, e não necessariamente nenhum desses grupos, nenhuma dessas bandeiras vai ter o monopólio sobre a sua concepção do que é o bem comum, do que é o justo. Tendo a evitar o uso, para mim, por exemplo, do termo progressista, porque eu considero, o que eu associo mais ao progressismo hoje em dia, e até nas décadas passadas, ao longo do século XX, é uma postura um pouco militante de forçar um progresso ético e de costumes em cima da sociedade. A sociedade tem o seu viés conservador, a sociedade tem as suas crenças religiosas, a sociedade tem os seus costumes muito arraigados, e o progressista está ali porque ele fala, opa, peraí, mas isso tudo é baseado em uma boa dose de ilusão, de superstição, isso aí sustenta situações injustas pra caramba muitas vezes, vamos acabar com isso. E para mim, progressista é uma pessoa que tem um ímpeto um pouco mais missionário, digamos assim, de converter a sociedade e mudar a moral da sociedade. Por isso eu acabo não usando tanto para mim. Eu acho que faz mais sentido para mim dizer que eu sou tolerante em matéria de costume. O liberalismo, do ponto de vista desses valores, da origem desses valores que a gente chama de progressista, ele sempre esteve muito próximo. Porque é justamente no meio do pensamento liberal que você coloca o indivíduo e a concepção que o indivíduo tem acerca do que é a felicidade, do que é a vida boa, e que essa concepção deve, tanto quanto possível, ser respeitada. Uma sociedade liberal, na sua formulação original, digamos assim, na sua formulação mais pura, como John Stuart Mill teria formulado, é o seguinte, olha, você segue aquilo que você considera o bem, e você tem total liberdade para isso, desde que, evidentemente, qual é o limite que você tem para isso, a sua tentativa e a sua busca de viver a sua vida boa não interfira na vida dos outros. Ora, muitas das coisas que a gente considera como parte de um pensamento progressista estão aí. Direitos reprodutivos, direito de você se relacionar com outro adulto que consinta da maneira que você bem quiser. Ou seja, são coisas que estão dentro de uma esfera individual. Você não gosta de homossexualidade? Olha, direito, se eu não gostar, lamento muito, viva a sua vida como você quiser, mas você não tem o direito de impedir que outras pessoas vivam, porque, afinal de contas, elas não estão piorando, atrapalhando, interferindo na sua vida de maneira nenhuma. Esse é outro princípio muito próximo do liberalismo, né? O liberalismo, desde a sua origem, tem tanto uma origem mais calcada em supostos direitos individuais, quanto também
no utilitarismo, né? O utilitarismo não necessariamente nos leva a uma concepção liberal, mas lá atrás andaram pelo menos bastante juntos. E aí você pensa, opa, peraí, se a gente tem políticas gerando danos às pessoas sem promover grandes benefícios, vamos repensar isso aí. Vamos fazer algo mais razoável, algo mais racional. E liberalismo sempre teve muito junto disso. Por isso eu considero que sim. Em geral, a pessoa que se considera liberal, se ela aplica esse conceito básico do liberalismo minimamente nas suas crenças, ela vai ter muito a ver com o que a gente chama o que hoje em dia se chama de progressistas. Pessoas que querem aí ver uma certa evolução dos costumes, da moralidade da sociedade, das regras que vigoram na sociedade, porque muitas delas são baseadas em crenças e costumes muito arcaicos que a gente tem e que causam sofrimento de forma muito desnecessária. Perfeito, Joel. Acho que eu mais confundi do que elucidei, mas enfim, é porque no fundo... É uma questão fácil, né? É uma questão inclusive, né? E se a gente está tratando, porque eu dei uma definição do que eu considero ser o progressismo, uma postura um pouco mais militante, mas não necessariamente o que vocês usam também. Esses substantivos abstratos, eles muitas vezes dificultam a discussão mais do que ajudam. Eles ajudam na medida em que eles te dão alguma ideia, algum mapa muito imperfeito de onde cada um está. Ok, até aí sim. Na medida em que eles se tornam objeto da discussão, eles confundem. Porque o que eu estou falando de liberalismo, vocês podem ter outra ideia. Não, mas eu acho que liberalismo é o cara que defende, sei lá, o lucro das empresas acima de tudo. E vai ter gente que se considera liberal e na prática defende isso também. Então tem um monte de coisas sob o mesmo nome. Mas eu acho que a luta, e como filósofo eu tenho isso muito para mim, filosofia é, entre outras coisas, mas é também uma luta constante contra o feitiço das palavras. É tentar sempre estar discutindo as coisas e não as palavras. As palavras, quando muito, servem para apontar para o que realmente importa. Mas se a discussão fica sobre elas, a gente vai ter muito mais complexidade e vai se debater e se bater muito mais do que o necessário. Antes de Alan entrar com a pergunta ainda sobre esse tema, são justamente nessas rotulações e nesses limites, nessas fronteiras que estão a maioria das polêmicas envolvendo a esquerda. Né? Exato. Por exemplo, a deputada Tabata Amaral é uma pessoa que sofre muito recorrentemente com isso, né? Do que ela tem uma visão de mundo que se considera progressista, mas está ali naquela fronteira e não cumpre com aquela cartilha do que é ser de esquerda ou do que é ser de direita, né? E quem tá nesse limite acaba sempre sofrendo críticas muito pesadas dos dois lados, né? O Brasil já vive essa confusão desnecessária, né? Que eu acho bem desnecessário, na verdade, essa briga de rótulos. E aí, por exemplo, a gente pega a nível nacional, o Bolsonaro puxou a régua muito para a direita. Mas aqui no estado, eu que sou do PSB, tenho minha carteirinha de esquerdista caçada. Aqui a gente Você é direita, já. Sim, tá ligado? Então, assim, é muito complicado. Eu acho que é uma perda de tempo muito grande, inclusive, ficar debatendo nesses termos, né? Mas eu não achei que confundiu tanto a resposta, não. Acho que foi boa. Vejam, eu na Jovem Pan, um cara de centro-direita, ou seja, defendo regras de mercado, defendo o ajuste fiscal do Estado, defendo direitos individuais, defendo uma política externa que priorize nossa cultura ocidental. Eu sou corajoso. A extremíssima esquerda ali na Jovem Pan. Você é corajoso. Eu sou a extremíssima esquerda ali. Tudo muito uma questão de contexto. Régua, né? Tudo depende da régua. Falando da Tabata, eu vejo antes, acima de tudo, por parte das pessoas de esquerda que atacam tanto ela, um erro e uma burrice política mesmo. Outro dia, aquele acadêmico da USP, o Pablo Hortelado, que estuda essas questões de debate público, de polarização também, mostrou. As redes sociais de esquerda passam mais tempo atacando a Tabata Amaral do que a Carla Zambelli. Esse é o nível da coisa. Quem que é o adversário? Quem quer ser o real adversário? Você quer uma sociedade com foco na educação? Você quer melhor distribuição de renda? Você quer defesa de direitos individuais ligados a costumes, a direitos LGBT, a combate ao racismo e tudo mais? Cara, você tem alguém na Tabata Amaral, todas essas pautas, pode ter certeza que ela vai estar do seu lado. Você discorda dela em algumas coisas. Ela vê com alguma preocupação a questão da previdência, por exemplo. Você acha que não existe nada agora. O que a esquerda está pautando no debate público real, no Congresso hoje em dia? O que é melhor? E isso, alguém que concretamente tem entregas, pode citar ela, mas pode citar outros também. O Marcelo Freixo é outro caso, que tem dado um belo exemplo no Congresso. Um cara que ninguém vai negar que é de esquerda, agora parece estar saindo do PSOL até, não sei se confirmou isso ou não, mas que é de esquerda, mas que está conversando com todo mundo, está sentando com a bancada da bala para discutir segurança pública.
e sabe muito bem que não vai fazer nada se não ouvir esses caras, porque esses caras hoje em dia estão com força, viu? Se você não estiver disposto a trabalhar com eles, você não vai nem chegar perto desse tema. Então tá sentando ali, tá. Quais são os piores, quais são os absurdos, aquelas coisas que eu vou ter que tirar de qualquer jeito, tá? Identifiquei. Quais são aqueles pontos no meio do caminho em que dá para negociar? São esses. Quais são aqueles pontos que eu trago, que a minha bancada, que o meu lado traz, que eu quero incluir aqui, que eu vou negociar com eles? São esses. Tá fazendo política de verdade, em vez de ficar fazendo uma coisa, batendo o pé no chão, fazendo lindos vídeos para as suas redes sociais de como ele é puro, de como a Tabata, como eu não negocio com ninguém, como eu sou puro, como eu estou na defesa dos puros ideais, como eu quero o fim do capitalismo na sociedade, perfeito, muito legal, mas não vou conseguir absolutamente nada. Joel, eu concordo muito contigo, né, nesse sentido de que, justamente, esses termos de liberalismo, essas coisas, são muito difusos. Então, quando a gente está tratando de liberalismo, na década de 30, a gente está tratando, por exemplo, do surgimento da escola austríaca de economia. E, por exemplo, o Mises, que é um cara que é liberal, e ninguém duvida disso, ele, na década de 30, estava advogando, estava começando a ter ideias liberais contra o Estado, porque o Estado queria matar Mises. Mises era um cara judeu, na década de 30. Então, e no caso, a escola austríaca já é muito diferente da escola clássica. Mas eu queria, assim, a tua análise sobre esse movimento liberal que tem crescido muito nos últimos anos no Brasil e que, assim, eles advogam que são liberais, sendo que eles, por exemplo, não respeitam a institucionalidade democrática de um país. Então, os libertários dos Estados Unidos são muito próximos do trumpismo e são completamente autoritários. E é uma defesa da liberdade quase que cega, né? Então, eles estão junto com Trump quando ele falava mal da vacina, que ele dizia que ninguém devia ser obrigado a vacinar. Aqui no Brasil, a gente tem coisa parecida também. Igualzinho, né? Igualzinho. Você tem libertários indo a protestos contra o governador de São Paulo, cantando parabéns a você pro Bolsonaro, né? Deles falar, não, mas a gente não cantou. Tá bom, amigo, você tava lá junto. O que você acha que você vai fazer? Isso é o que o Melchior chamaria de liberistas, né? Que é o pessoal que defende um liberalismo econômico só muito econômico. Aceitado, exatamente, mas não defende o liberalismo político-social, não defende o liberalismo das instituições da democracia, né? Como é que você faz essa análise desse pessoal? Porque, assim, eu olho para você e eu vejo um liberal raiz, eu olho para o Pedro Doria, para o Pedro Menezes, eu vejo liberais, assim, raiz, para o seu pai, Eduardo Gianetti, para o Pércio Arida. Enfim, a gente tem liberais no Brasil, assim, mas esses liberais mesmo são muito poucos, sabe? Como é que você olha, principalmente para esse movimento que está crescendo muito, que é um movimento libertário no Brasil? Primeiro, eu acho que tem que ter em mente que, ok, tem muita gente que segue, tem muita gente que vai ver videozinho, ANCAP no YouTube e tudo, mas eu não sei, não são ainda uma força política, assim, com muita expressão no país também. Né? É um pouco similar ao fenômeno dos stalinistas de YouTube, ele é um pessoal que assiste, está nas redes sociais e tudo, mas também não é que estão tomando o Brasil de assalto aí, tendo grande impacto nos rumos do país. Mas o que eu vejo neles? Eu vejo uma imaturidade, acima de tudo, primeiro, intelectual, de achar que a defesa de uma certa liberdade abstrata e absoluta, de que isso é o mais importante, quando, na verdade, muitas vezes a defesa da utopia absoluta, ela pode, na prática, minar o valor que está na origem daquela utopia. Então, a defesa de uma liberdade absoluta, hoje em dia, não, ninguém pode forçar ninguém a nada. Bom, então, no fundo, você vai deixar que os poderosos façam o que eles quiserem, né? Porque eles já têm todos os meios à sua disposição. Agora só vale o que os proprietários quiserem, os empresários, os proprietários de terra, eles, e é o sacrossanto direito à propriedade privada que você não pode violar de maneira alguma, porque cobrar R$5 de imposto de uma pessoa é pior do que você ter um monopólio e fazer com que outras pessoas morram de fome. Né? Então, uma defesa de algo ingênuo, muitas vezes, porque não, em geral, em sua maioria, não são grandes proprietários, então é um povo meio pé rapado também. Na prática, ele não vai produzir a liberdade de todos, ele vai produzir a liberdade de pouquíssimos. E todos vão ficar totalmente desamparados, porque você não vai poder ajudar com uma transferência estatal milhões de pessoas que precisam, só porque alguns bilionários têm direito ao seu sacrossanto lucro, sabe? Ou seja, produz uma situação que, na prática, a imensa maioria das pessoas fica desprovida da pouca liberdade que tem. Isso até estou falando mais do plano econômico, mas o plano político é a mesma coisa, é a negação total da política, porque, afinal de contas, política é discutir questões que dizem respeito a todos, ao comum, e, portanto, não vão ser guiadas pelo tal do direito individual puro, do interesse privado de cada um, dos direitos, o direito individual à sua propriedade, isso é o que você
faz privadamente. A política tem uma esfera comum, eles negam que sequer exista essa esfera comum. Né? Tudo teria que ser delimitado em termos de propriedades privadas e direitos individuais. Então, acabam negando a própria política. Ao negar a própria política, também viram arma fácil para gente que sabe muito bem usar a política e que, na hora H, quando for conveniente, vai defender um pouco daquela ideologia absoluta, mas quando não for conveniente também, meu amigo, daí, quando for para ser contra um empresário, uma hora vai ser um grande empresário, uma hora vai ser, não pode ter imposto mesmo, isso é absurdo, não sei o quê, é liberdade individual, é propriedade privada, não sei o quê. Agora, quando vem a hora de discutir, vamos acabar com os subsídios ao empresário? Não, peraí, mas você tem a questão da concorrência com os outros países, não é bem assim, não sei o quê. Então, o ingênuo defensor de uma coisa utópica e absoluta acaba sendo apenas uma peça, uma massa de manobra desses interesses muito reais. O mesmo se dá na esquerda, tá? A defesa de uma utopia socialista pura serve também ao que é de mais inescrupuloso, né, em forças reais aí ligadas à esquerda nesse país. Ô, Joel, seguindo um pouco no tema da pergunta de Alan, eu te respondendo agora, eu me lembrei de um episódio que a gente gravou, se eu não me engano, foi o 5º ou 4º episódio desse podcast, que a gente recebeu aqui a Viviane Farias. Ela é vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores. Foi o quarto episódio da gente. E aí a gente estava falando um pouco de América Latina, de Brasil, e ela soltou uma afirmação que eu quero saber se você concorda, né? Ela disse assim, o Brasil hoje tem uma carência de um partido liberal. A gente tem alguns partidos que acabam se colocando como liberais quando é conveniente, mas a gente não tem um partido propriamente liberal. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação que ela fez. Eu já pensei bastante sobre isso. Eu já, inclusive, estive ligado a partidos ou projetos de partidos que aspiravam a ser partidos liberais. O primeiro foi o Liber. Era uma época mais libertária mesmo, em que talvez eu cometesse muito dessa ingenuidade que eu critiquei agora. Mas ele não foi para frente. Criar partido no Brasil exige recurso de verdade. Então, aquelas tais das 500 mil assinaturas, ela é muito difícil, o negócio não foi para frente. E depois eu fui funcionário do Novo. Trabalhei no Partido Novo. E olha, o Partido Novo tem minhas críticas, diversas coisas, mas acho que também tem gente muito séria e que eu não teria a menor dúvida de chamar de liberais de verdade ali. Eu penso num deputado federal como... E posso ter críticas, tá? Não estou dizendo que eu concordo com tudo com essas pessoas, mas o Thiago Mitrô, ali um deputado federal, você tem a Janaína Lima, vereadora em São Paulo, você tem o Fábio Osterman, deputado estadual do Rio Grande do Sul, tem pessoas, não vou dizer que são perfeitas, mas são pessoas sérias e que estão no espectro liberal defendendo suas ideias e suas propostas ali. E o Novo, hoje em dia, cumpre um pouco esse papel de um partido que seria liberal. Tem outras, evidentemente, dentro que eu teria mais receio de classificar assim, mas em larga medida tem muita gente nesse perfil sim lá dentro. Uma coisa que sempre me ocorre, olha, eu acho que diversos liberais, especialmente no campo da economia, que é quando o debate do liberalismo surge mais forte, tiveram impactos importantes nesse país. O próprio Melchior, por exemplo, no finzinho da vida, a quem que ele se juntou politicamente? Se não me engano, até escrevendo um discurso, vez ou outra, ao Fernando Collor. E olha, você teve algumas reformas liberais no governo Collor, com uma abertura de mercados, que fez diferença, viu? A coisa no Brasil era muito antiquada antes do Collor. A gente teve um arejamento, chegamos com outras tecnologias, a coisa da barreira tecnológica, de empresas de computação e tudo, a coisa começou a se abrir um pouco, assim, você não ficou mais só preso na tal da tecnologia brasileira, que acabaram sendo um atraso e não nos trouxe grandes progressos. Então, no Collor, você teve alguns movimentos liberais importantes. O FHC, que de formação não é um liberal, mas esteve ligado ao Plano Real e nem o Partido dele, né? Nem o partido dele, é social-democrata. Não tem alguns pontos de um liberalismo, pelo menos na política, que acho que sim são. Filosoficamente, a social-democracia, como a gente conhece ela hoje em dia, ela é liberal, mas que na economia não prima pelo liberalismo. O Fernando Henrique foi assessorado por pessoas de primeiro time do liberalismo brasileiro, como Pércio Arida, como André Lara Rezende. Hoje em dia talvez tenha mudado um pouco, mas lá atrás se identificava assim como liberal sem dúvida, como o Pedro Malan, ministro, que teve também uma atuação brilhante. Fizeram várias reformas importantíssimas que eu chamaria de liberais, seja privatizações, seja o Plano Real, seja um monte de outras reformas que ajudaram o nosso ambiente de negócios e ajudaram a tentar lidar com a situação fiscal no Brasil. Daí passa o Fernando Henrique, vem o Lula. Veja, o Lula, especialmente no seu primeiro mandato, foi assessorado por economistas liberais de ponta. Marcos Lisboa, Ricardo Paes de Barros, Joaquim Levy, estavam todos juntos do Lula. E foi graças a Meirelles, evidentemente, do Banco Central, perfeito. E veio da cabeça desses economistas liberais
aquele que foi o grande legado do Lula, social, acima de todos, que foi o Bolsa Família. O PT raiz era contra o Bolsa Família. Maria da Conceição Tavares achava um horror o Bolsa Família. Eles tinham uma ideia de um programa totalmente abstruso, chamado Fome Zero, que exigiria você levar notas fiscais do alimento e grandes transportadoras de alimentos, grandes provedores os grandes mercados participando, ou seja, já ia criar uma política de campeões nacionais para alimentar o povo, uma coisa estranhíssima. Não, simplificar. Liberais chegaram e simplificaram. Bolsa Família, vamos dar dinheiro na mão de quem precisa, isso fez muita diferença, foi um legado excelente do governo Lula. Tá? Daí passa o governo Lula, o governo Dilma. Bom, a Dilma, num dado momento, ela mesma percebeu que teve que tentar acertar as contas do país, porque o negócio estava numa rota de colisão e de quebra iminente. Chamou quem? Joaquim Levy, de novo, que tinha trabalhado com Lula, um cara que é liberal também, não é da esquerda histórica brasileira nem um pouco, um economista aí. E tentou, não conseguiu, mas tentou fazer um ajuste fiscal ali ainda no governo Dilma. E por fim, Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada de liberal, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político, filosófico, nem nada, zero. Mas trouxe aí um time de liberais. Você pode ter críticas. Paulo Guedes, eu tenho muitas críticas, hoje eu mais critico do que elogio, sem dúvida, mas você conhece que na equipe tinha gente boa também, a maioria deles já saíram, um ou outro bom continua no governo, mas tinha gente séria ali trabalhando, herdaram do Temer, por exemplo, também um Mansueto Almeida, outras pessoas que o próprio Paulo Guedes trouxe, que estavam trabalhando em diversas reformas aí, não sei até que ponto vão realmente acontecer ou não, mas gente séria, ou seja, depois desse meu longo panorama, liberais estiveram presentes em todos os governos, na minha opinião, com um impacto positivo. Mas todos esses governos teriam sido piores, inclusive o Bolsonaro teria sido pior, sem a presença e a influência de liberais ali dentro. Ao mesmo tempo, é muito difícil uma ideologia liberal ter um grande apoio popular, sabe? Vai ser sempre uma coisa mais restrita. Eu acho legal que exista partido associado a isso, que existam políticos representativos que defendam isso, que ganhem votos, sejam eleitos, é importante, está no parlamento, tudo. Mas eu não vejo o liberalismo como uma força de massas que possa competir com partidos mais de esquerda, como o PT, como contra partidos de igrejas, enfim, uma série de outras forças que têm muito mais poder e capilaridade porque o liberalismo, queira ou não, ele sempre acaba sendo um pouco cerebral demais, um pouco preso demais à discussão de ideias e não à defesa de interesses particulares. Ele é muito mais um princípio do que a defesa. Eu defendo essa classe aqui, ó. Qual a classe que o liberal defende? Às vezes é os empresários, mas daí ele se perverte também. Quando ele vira a defesa dos empresários, aí é que ele se perverte. Então, acho que os melhores liberais do país, talvez a vocação deles seja muito mais ter um impacto, uma influência positiva em diferentes governos que não se elegeram graças ao liberalismo, do que tentar se tornar uma força eleitoral de peso nesse país. Não, a gente aqui é defensor do Meirelles. A gente sempre brinca, é um editorial, ó, de uma Meirelles. A gente não, tem dois que são defensores do Meirelles, calma. Mas, e se o Lula ganhar, pode chamar o Meirelles. Vai chamar. E vocês vão elogiar, porque se não for o Meirelles, vai ser o Delfim Neto, outra grande inteligência brasileira, mas que acho que vocês vão ter mais restrições ainda. A gente aqui chama Meirelles. A gente é muito chama Meirelles, com exceção de Pedro. Aqui eu e Alan... 2 contra 1, aí é editorial, né? Não tem jeito. O Lula já se chamou de liberal, né? Teve uma entrevista uma vez que o Lula disse: não, eu sou mais liberal, a Dilma era mais estatizante. Ele se diferenciando da Dilma, como a Dilma mais estatizante, ele mais liberal. Então, meus amigos, as palavras permitem tudo. Se mesmo ouvindo o programa toda semana tá perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Mas, Joel, tu na tua fala falou sobre alguns nomes que seriam nomes do liberalismo, etc., né? Recentemente, a gente teve acenos, né, de uma das, não sei, podemos dizer, um dos expoentes disso, né, que é o João Amoedo, que foi candidato a presidente com essa plataforma liberal, né, defendendo aí o liberalismo, trazendo isso para o debate público, mas ao que tudo indica, apesar de acenos aí de alguns desses liberais, há uma construção de um campo junto com Ciro, né, um campo que vai de Ciro até Mandetta, Dória, enfim, ao que tudo indica,
a próxima eleição vai ser uma eleição polarizada entre o lulismo e o bolsonarismo. Mas, né, levando em conta aí esse campo ou outras construções de candidaturas mais ao centro, tu acha que existe alguma chance de uma terceira via dar certo no Brasil? Olha, chance tem. E o futuro, quer dizer, não está determinado, não. É um erro quem achar que a foto de agora determina o que vai acontecer em outubro de 2022. Temos 1 ano e meio pela frente. Muita coisa pode mudar, sim. Neste momento, evidentemente, seria Lula e Bolsonaro. Agora, tem gente fazendo o trabalho, se preparando e pronto a surfar uma onda. Se chegar uma onda, a pessoa surfa. Quem iria prever anos antes que Bolsonaro seria essa força política toda? Mas ele já estava fazendo o trabalho, ele estava ali, ele estava martelando, ele estava fazendo vídeo, ele estava indo na TV, ele estava se lançando. A gente agora, uma terceira via, em 22, vai precisar de um trabalho mais rápido do que o trabalho que o Bolsonaro fez ao longo de 4 anos. Mas, enfim, a subida do Bolsonaro também foi bastante rápida quando ele subiu. Então, e a queda é muito mais rápida do que a descida. Então, se o Bolsonaro, por algum motivo, cair muito de popularidade nos próximos meses, não duvido que seja possível, sim, uma alternativa surgir. Agora, essa alternativa, eu acho que o Ciro está na posição mais difícil de todas, nessa alternativa. O espaço pro Ciro foi espremido de uma maneira que acho que não tem volta para ele. Porque quem é o eleitor dele? O eleitor do Ciro é mais solidamente de esquerda. Compete mais diretamente com o PT. O Ciro faz acenos a um centro, uma centro-direita, com questões identitárias, que ele é muito menos afeito a elas, com questões de um certo conservadorismo do costume, às vezes que ele pessoalmente não é, mas tenta fazer um aceno, dizer que entende, com defesa de pequenos empresários e tudo, mas na prática ainda o voto dele é um voto majoritariamente associado à esquerda, e com o Lula na foto, muito difícil ele sair dessa. Então o Ciro está na situação mais difícil. A outra situação, que é muito difícil, mas acho que não é tão desesperançosa agora, é quem busca tirar votos do Bolsonaro. E esse centro, que inclui Mandetta, Amoedo, Huck, Dória, Eduardo Leite, Moro, todo esse centro aí, esse aí acho que, não vou dizer que as chances são super positivas hoje em dia, mas acho que tem uma chance um pouco maior de conseguir algo. Mas falta surgir essa pessoa que lidera e que vai, não para fazer acordos, não vai sair um líder de um acordo entre cabeças de partido. Isso não vai acontecer. O Fernando Henrique se encontrou com o Ciro e com o Mandetta e eles combinaram. E daí não vai sair liderança. A liderança, hoje em dia, cada vez mais depende da fala direta com os eleitores, da capacidade de conquistar a confiança e o coração dos eleitores. Então, a pessoa tem que estar fazendo isso, acima de tudo, para conseguir quebrar esse quadro. E falar com o eleitor, acho que hoje em dia é o eleitor do Bolsonaro, dizendo, cara, eu respeito os seus valores, mas veja que os seus valores levaram a algo muito ruim. A escolha não os seus valores, a escolha que você fez acreditando nesses valores levou a algo muito ruim. Dá para ser muito melhor do que está aí, respeitando e levando os seus valores adiante, inclusive muito melhor do que o que está fazendo aí, porque está fazendo um péssimo serviço a você, inclusive. Então, eu acredito que haja alguma chance nessa direção. Por exemplo, captando o sentimento que está abandonado hoje em dia do combate à corrupção, que foi uma força política importante, hoje em dia está totalmente abandonada. Bolsonaro e Lula são inimigos do combate, inimigos jurados do combate à corrupção hoje em dia, não veem isso como uma coisa boa, tem desprezo por tudo que a Lava Jato representou, e outras questões também, até a pauta econômica, que acho que ela não é tão popular, mas ela fala com uma fatia, às vezes influente, da opinião pública. Essa também está muito mal parada, um lado é contra ela e o que se diz a favor é incompetente pra caramba nela, tá? E união entre Ciro e esses outros eu acho muito difícil também, porque, não vou dizer que é impossível, mas é difícil porque há um debate econômico muito importante no Brasil. E se você não tiver alguma mínima confluência nesse debate, vai ser muito difícil se unir. Só com a pauta da democracia e tudo, eu acho que não... Tem o outro lado também. Você quer democracia? Ok, nós também. Mas o que você vai fazer quando você tiver um poder com a democracia? Você vai para a direção A ou para a direção B na economia brasileira? Eu vejo o Ciro tentando fazer uns acenos, Joel. Às vezes, assim, desculpa te interromper, tá? Por exemplo, ele estava numa live, numa news com o André Lara Rezende, pouco tempo atrás, e o André, como você mesmo disse, é um liberal histórico, né? Um quadro liberal, e eles chegaram em muitos consensos, né? Eu gosto muito da figura do Ciro, daquele Ciro da década de 90, sabe? Aquele Ciro ministro que tentava ser uma terceira via. E foi pragmático. Ele, como governador, foi pragmático também, né? Sim, exatamente. Perfeito. Por isso, mas justamente por ser pragmático,
Eu acho que o André Lara Rezende não é o melhor para ele hoje em dia, porque o André Lara Rezende, se tem uma coisa que ele não é hoje em dia, é pragmático. Ele acreditou, ele é o principal expoente hoje em dia de uma tese monetária que diz que não existe limite para o que o governo pode gastar. Porque se a dívida do governo é na moeda do próprio governo, no próprio país, como é o caso do Brasil, nossa dívida pública é em reais, então não tem limite. Ele pode se endividar o quanto ele quiser, gastar o quanto ele quiser, que nada de ruim vai acontecer. Ou seja, ele nega, o André Lara Rezende, ele teve uma conversão, né? Ele nega hoje em dia muitos dos pilares que estiveram por trás do Plano Real. Mainstream, né? E que diz que, olha, peraí, claro que você pode... Não é que o governo é um caixa da minha casa aqui, que todo mês eu tenho que fazer bater as contas. Não é isso. O governo tem mais espaço. O governo pode gastar além do que ele arrecada em qualquer ano. Mas tem um limite. Se ele só gasta mais do que ele arrecada, e se mais... Se é impossível, se é legalmente impossível ele fechar as contas, porque os gastos obrigatórios dele já vão além do mínimo que ele precisa gastar, já vão além do que ele pode, do que ele vai arrecadar, sempre. Ele nunca vai fechar essas contas. Você tem um problema em mãos. E não dá para negar isso. É ingênuo acreditar que não tem limite nenhum, gasto quanto quiser. Se você pudesse gastar o quanto quiser, não tinha dia ruim nesse mundo. Não tinha governo, não. Todos os governos, por uma ou loucura dos governantes ou por interesses escusos, estão achando que precisa equilibrar as contas. É só a malvadeza dos empresários ou dos banqueiros que está fazendo. Não é, gente. É óbvio que não é. Não tem um país no mundo que não, com um mínimo de responsabilidade fiscal, vai se manter. Então, o Ciro aderiu muito a esse discurso. O Ciro aderiu muito ao discurso que bota toda a culpa nos bancos. Vamos fingir que todos os problemas econômicos e sociais do Brasil vão se resolver se a gente bater nos bilionários. Eu defendo totalmente que os bilionários paguem mais imposto no Brasil, tá? Isso eu estou totalmente de acordo. Agora, não tenho ilusões. Isso não vai resolver os problemas profundos, os problemas sociais e econômicos que a gente tem. Isso vai ajudar um pouco, mas não vai resolver. E não no o governo brasileiro vai nem a curto nem a longo prazo. O governo brasileiro vai ter que direcionar melhor o seu gasto. Pessoas que recebem legitimamente e que não são ricaços e que se consideram classe média, mas estão perto do topo da pirâmide brasileira, vão ter que pagar mais ou receber menos. Isso vai ter que acontecer. Não é fácil. Eu estou nessa lista também. Eu me considero rico. Olha, se eu for ver o meu modo de vida, não. Eu estou aí lutando para pagar as contas. Agora, comparem o meu modo de vida com o grosso da pirâmide social brasileira. Olha, nessa comparação, sem sombra de dúvida, eu estou muito mais próximo do topo do que da base. Então, essa discussão séria tem que ser tida com responsabilidade. E, infelizmente, eu acho que o Ciro Gomes aderiu à tese do vale tudo, pode tudo, não existem limites. Contrariando até o pragmatismo dele. Ele não foi um porra louca nem no Ministério da Fazenda, nem no Ceará. Mas isso é um debate econômico importante, porque essa crença de que não existem limites pode nos afundar e nos levar a recessões ainda piores até do que a gente já viu nesses últimos anos. Perfeito. Eu queria a tua opinião sobre mais um tema econômico. É justamente o pacote do Joe Biden, né, nos Estados Unidos, esse grande New Deal. A gente concorda, ok, definitivamente o Brasil não tem a mesma capacidade fiscal dos Estados Unidos, até porque o Brasil não emite dólar, né? Mas você acha que o Brasil tem condições de fazer um pacote de... Existem alguns economistas que defendem isso aqui no Brasil, a Laura Carvalho, a Mônica De Bolle, que tem também um livro que é muito crítico aos devaneios fiscais de Dilma, ou Como Matar uma Borboleta Azul, né? Ela também defende que o Estado precisa agora entrar para tentar justamente socorrer com um pacote de investimentos públicos em infraestrutura, enfim, para tentar reaquecer até o investimento privado, né, na economia do país. Você concorda com isso? Eu acho que de 2008 para cá a gente tem um consenso entre economistas. Espera aí, os governos podem sim se dar ao luxo de gastar mais e não precisa buscar tanto equilíbrio fiscal a cada passo do processo. Tem situações em que o governo precisa gastar mais com toda certeza, como é o caso de uma crise e de uma epidemia como essa que a gente está vivendo aqui, do coronavírus. É óbvio que o governo tem que entrar e fizeram certíssimo. Inclusive, a regra do teto de gasto já contava com essa possibilidade. Se acontecer uma calamidade, se tiver que gastar mais, não precisa se pautar pelo teto. Bota aí na conta da calamidade. É o que o governo fez e fez certo. Teve alguns problemas de ajuste na política social do governo aí no último ano, mas, o auxílio emergencial salvou muita gente. Milhões de pessoas foram salvas graças ao auxílio emergencial. Foi necessário e foi positivo o que aconteceu para o Brasil. Podia ter sido um pouco melhor ajustado, ok, para ter menos fraude, porque teve muita também. Mas foi benéfico, sem sombra de dúvida. Assim como as políticas de crédito para as empresas também salvaram em milhares e milhares de empresas, foram importantes.
Por isso eu digo até, eu acho que o governo Bolsonaro, apesar da calamidade na saúde pública, criminosa, no campo econômico do combate à Covid, não foi tão mal assim. Fez o trabalho que precisava fazer, sim. Tá? E o governo vai precisar gastar mais, não tenho dúvidas. Eu não sou contra um pacote de gastos agora. Eu acho até que o Biden está fazendo nos Estados Unidos serve como um grande experimento. Porque está todo mundo vendo, opa, peraí, tinha um pacote de 1,8 trilhões, acho, para o social, para o combate à Covid, para ajudar as pessoas, e somou a isso mais 1,8 trilhões, né? Somou a isso mais 3 trilhões de dólares em investimentos de infraestrutura. E sem sombra de dúvida, os Estados Unidos precisa dar um upgrade na sua infraestrutura. Será que isso vai produzir uma escalada inflacionária? Hoje em dia os economistas estão se dividindo lá no debate público americano. Existe quase um consenso de que num primeiro momento vai ter um aumento da inflação, vai ter o aumento dos preços. As pessoas vão estar gastando mais, os preços do mercado vão subir. Agora, será que isso vai ser pontual e depois a coisa se ajusta? Ou será que isso vai levar a uma taxa de inflação permanentemente mais alta nos Estados Unidos, voltando ao que foi, por exemplo, nos anos 70? E que foi um problema, era um problema social a inflação, porque a inflação alta ela come renda especialmente os mais pobres e dificulta o planejamento econômico. Então, esse é o debate que está acontecendo. Acho que os Estados Unidos vai ser um bom experimento. Como você mesmo disse, os Estados Unidos têm mais capacidade de fazer isso que o Brasil, sem sombra de dúvidas, porque ele é o lastro global de todas as moedas. E outra, nem mesmo o governo americano está simplesmente querendo aumentar os gastos sem contrapartida nenhuma. Até mesmo o Biden está com um plano de cobrança de impostos que vai aumentar a cobrança de impostos para os mais ricos. Tá? Ele não vai pagar o plano inteiro com um aumento de impostos, mas ele vai fazer com que pelo menos uma parte seja aí compensada com impostos sobre os mais ricos. Tá? No caso brasileiro, sou totalmente favorável e aberto a isso. Vamos pensar um pacote de gastos essenciais para o Brasil. Educação, tecnologia, infraestrutura, coisas, gargalos que o Brasil precisa resolver. Meio ambiente, a gente sabe como o investimento no Brasil está baixíssimo, isso é grave, isso mina o nosso futuro. O investimento público está no chão, precisa melhorar isso aí, precisa, quem sabe, fazer isso fora de um teto estrito. Mas, se vamos fazer isso, vamos fazer também o outro lado, vamos também mostrar como é que o governo vai diminuir gastos desnecessários, gastos regressivos, isenções fiscais regressivas, gastos ineficientes, políticas sociais que não funcionam, cabides enormes de emprego que não se justificam, situações anômalas, né? Os super salários. Do qual que é o custo? Que nunca são afetados, né, por qualquer reforma. Qual que é o custo para o Brasil só do que as pessoas ganham acima do teto constitucional? Vamos fazer esse lado também e vamos repactuar. Tá bom, o equilíbrio fiscal não vai ser estrito, mas precisa ter meta. Precisa ter uma meta. Como a gente vai convergir para a responsabilidade fiscal? Não precisa ser agora, não precisa ser no mesmo ano. Óbvio que não precisa. Joel, para terminar, o que falta para no Brasil a gente ter boas conversas e debates de ideias divergentes como esse que a gente teve aqui no podcast Calabouço? Eu estou cada vez mais convencido de que, do ponto de vista das pessoas que querem discutir ideias e querem pensar, o maior obstáculo é reconhecer quem são de verdade os seus inimigos. As pessoas hoje em dia elas acham que o inimigo delas é quem pensa diferente. Não é verdade. Não é verdade. Uma pessoa que pensa diferente de você, mas é honesta, que discute com base em argumentos, que discute que está bem intencionado, essa pessoa ela é seu parceiro para o futuro do Brasil. É com essa pessoa que você tem que procurar se aproximar. E não a pessoa que repete as mesmas conclusões que você gosta. Essa pessoa pode ser mau caráter. Essa pessoa empobrece o debate, porque ela apenas repete por um mero espírito de tribo ou por uma ambição pessoal de crescer em cima da popularidade. Essas pessoas fazem mal. Saiba reconhecer quem que parece que está do seu lado, porque repete as conclusões que você tende a concordar. Mas, no fundo, faz mal ao debate público. E quem é que está do outro lado, mas é sério. É alguém que você sente que existe um pensamento leal por trás. E não é porque ela discorda de você nas conclusões que ela é do mal, que ela é movida por interesses escusos. Falta esse amadurecimento intelectual no Brasil por parte das suas, no verdadeiro sentido de elites intelectuais, pessoas que pensam, que estão discutindo. Vocês fazem parte da elite intelectual, vocês estão no ensino superior, vocês estão fazendo um podcast debatendo ideias. Pouquíssimas pessoas no Brasil estão dispostas a isso, dispostas a ouvir, a participar e querer levar adiante. Vocês têm e tem gente que ouve, então vocês influenciam essas pessoas. Então, o papel é justamente esse, saber reconhecer quem é só um oportunista, repetindo coisas que pegam bem,
E esse a gente não quer do nosso lado, e quem são parceiros reais numa empreitada de pensar o Brasil e discutir com divergências, mas acima de tudo com lealdade e com confiança. E esse sim, essas pessoas eu quero mais perto de mim do que liberal que está aqui me bradando slogans liberais. O que me importa o slogan liberal? Ele pode ser usado para o bem ou para o mal, não me importa nada isso. Eu quero pessoas discutindo a sério e pensando de verdade. Quando você começa a repetir o slogan, você parou de pensar. Acho que é isso que falta. Ouvintes, esse foi Joel Pinheiro, uma conversa muito rica para a gente. Joel, só agradecimento por essa sua participação e por tudo que você falou. Acho que eu vou ficar aqui nos próximos dias refletindo, pensando sobre tudo que você colocou, e é para isso mesmo que serve o debate de ideias. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, e espero que a gente se encontre mais na frente em alguma luta ou em algum debate. Grande abraço. Foi um prazer e uma honra participar aqui desse podcast, do Calabouço. A conversa foi ótima aqui. Quem sabe no futuro, pessoas que pensam e que debatem estejam na Câmara dos Deputados. Pô, alguém mais à direita, alguém mais à esquerda, é isso que deveria ser. Nunca vai ser o pensamento único, mas tem que ter pensamento. Então é isso. Deixo aqui minha despedida. Meu muito obrigado a vocês e a todo mundo que ouviu. E quem gostou também pode me seguir nas redes sociais. Eu sou Joel Pinheiro 85 no Twitter e no Instagram. E meu canal de YouTube, Joel Pinheiro. Me sigam lá também. Muito obrigado. A gente que agradece muito, Joel. Assim, eu acho que seu trabalho é excepcional, assim. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.